Na reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou em nosso coração e como assim devemos fazer quando recebemos de Deus uma mensagem ministrada ao nosso coração, por meio da reflexão, da leitura bíblica, pois Deus fala conosco através das Escrituras. Por essa razão que Ele deixou a sua palavra para que nós, por meio dela, pudéssemos ouvir a sua voz. E nos deu também do seu Espírito para iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, para compreendermos aquilo que Ele nos fala por meio das Escrituras, de maneira que, entendendo, compreendendo, possamos aplicar em nossas vidas. E como todo aquele que se coloca na condição de servo, e eu me coloco na condição de servo do Senhor Jesus Cristo, devemos ter o firme compromisso de tornar a sua palavra conhecida. Devemos ser como um bom semeador, que semeia, que espalha a semente, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder para edificar, para abençoar, para corrigir, para curar. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias, elas nos foram dadas, não para que nós a retivéssemos, mas para que nós a compartilhássemos. Por isso, Deus colocou no meu coração esse desejo de estar aqui gravando essas reflexões para poder alcançar o maior número possível de pessoas. E se você for abençoado, se você for tocado por essa palavra, compartilhe contato com seus amigos, familiares, irmãos em Cristo, enfim, nas suas redes sociais. Compartilhe, porque o objetivo é abençoar, é tornar a palavra de Deus acessível. Salmo 81, versículos 8 ao 12 nos diz: ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, nem se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Este salmo que exorta o povo de Israel a inclinar os seus ouvidos para ouvir a Deus. Ouvir é muito mais do que escutar alguém falando. Ouvir, na compreensão bíblica, é obedecer. Então, Deus, quando dirige a sua palavra ao seu povo, exortando-os a ouvir a Ele, Deus está dizendo: me obedeçam, cumpram aquilo que eu estou decretando, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou revelando a vocês. Porque a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Assim já escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 47, diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. A parte A do versículo de João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Ou seja, aquele que pertence a Deus, se sujeita a Deus, busca aplicar, em razão da obediência a Ele, a sua palavra em sua vida. Aquele que pertence a Deus, aplica na sua vida diária, se esforça para aplicar os ensinamentos, as instruções, as orientações de Deus em sua vida. Pela razão
de ser obediente a Ele. No livro de Deuteronômio, na ocasião da experiência do povo de Israel de ser liberto da escravidão do Egito, e Deus libertou o povo da opressão, da escravidão, ali do governo de Faraó, através da liderança do seu servo Moisés. E ao longo dessa jornada, dessa experiência do êxodo, da saída do Egito para a terra prometida, recorrentes orientações que Deus, através do seu servo Moisés, deu ao seu povo, foi para que o seu povo aprendesse a ouvir a voz de Deus e seguir a orientação da voz de Deus. Nós vamos ver nessa reflexão sobre a importância de ouvir a Deus e obedecer a Deus, e as consequências de se tornar resistente, indiferente à voz de Deus, ou seja, de ouvir meramente escutar e não fazer daquilo que Deus lhe revelou a sua prática de vida. Mostrar a importância de se ouvir e as consequências de não ouvir a voz de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir. Então, perceba, ouvir a Deus é obedecer. Ouvir a Deus é cumprir aquilo que Ele está revelando, por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra, hoje a nós, acessível por meio das Escrituras. Então, prosseguindo, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dará a vocês. O verso 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Olha, a nação de Israel foi chamada para ser luz. Deus chamou o povo de Israel para ser seu povo, não necessariamente um povo particular, exclusivo, como se nenhum outro povo de outra nação não pudesse vir a ser povo de Deus. Deus escolheu a Israel para que através de Israel, através do seu povo escolhido, Deus se tornasse conhecido para as outras nações. E através do testemunho da nação de Israel, as outras nações viessem a reconhecer a Deus como o único Senhor, o único Deus existente. E isso seria possível através da obediência do povo de Deus, ou seja, do povo hebreu, que ali estava saindo do Egito. Por isso que Deus exorta-os a ouvir a Ele e a cumprir aquilo que Ele está dando como decreto, como lei, como regra de vida. E o verso 6 diz: se eles aplicarem esta palavra em suas vidas, os outros povos, porque era o objetivo de Deus alcançar e abençoar os outros povos, veriam neles sabedoria, discernimento, e reconheceriam que essa sabedoria e esse discernimento que o povo de Israel tinha era em função da obediência a Deus, era em função da experiência de ouvir a Deus e obedecer a Deus. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Olha, é sabedoria, é inteligência, ouvir a Deus e obedecê-lo. Você quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa inteligente? Aprenda a ouvir a Deus e aplique na sua vida aquilo que Deus fala com você por meio da sua palavra. No verso 10,
Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Aqui é Deus falando com Moisés, falando para que ele, através da sua liderança, reunisse o povo no Monte Horebe, a fim de que o povo pudesse ouvir as palavras do Senhor e, ouvindo, pudesse aprender e temer ao Senhor. Então diz: a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Aprender a ouvir a Deus nos capacita a temer ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 8, se eu não me engano, versículo 8 em diante, que temer ao Senhor é se desviar do mal, é não praticar a maldade, a inveja, a arrogância, a injustiça. Temer ao Senhor é se desviar do mal. Então Deus quer que nós o ouçamos a fim de nos tornarmos obedientes e, na nossa obediência, nos tornarmos sábios e inteligentes. E nessa sabedoria e inteligência, viver no temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor ser exemplo para as gerações futuras, para os nossos filhos, para aqueles que estão em nossa volta. Observar no nosso testemunho de vida o que é viver de forma sábia, inteligente e temente a Deus. Voltando agora para o Salmo 81, o Salmo 81, veja de novo o que diz a palavra. No verso 8: ouça, meu povo, as minhas advertências. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Verso 10: eu sou o Senhor, o seu Deus, e te tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Verso 11 e 12: mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Ou seja, Israel só escutava, mas não obedecia. E Deus nos convoca, nos adverte, nos exorta para ouvir a Ele em obediência à sua palavra. Aí o verso 12: por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. O Salmo 95, versículo 7 e 8, verso 7, Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Israel endurecia o seu coração. Ouvia a palavra de Deus com má vontade, com indisposição, com indiferença. Não era um povo que ouvia com o coração sedento para aprender mais de Deus. Não era um povo que ouvia com o propósito de ser obediente. E qual é a consequência disso? Quando as pessoas se tornam resistentes à palavra de Deus, olha a consequência de não ouvir, no sentido de obedecer a Deus quando Deus fala aos nossos corações. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Olha, escritor Warren W. Wiersbe, acredito que seja assim a pronúncia, diz que o maior julgamento que Deus pode enviar é deixar que seu povo consiga exatamente aquilo que deseja. Olha que profundidade. Agora veja as consequências de Deus, veja as consequências da desobediência, veja a consequência de Deus permitir que a pessoa
que não é obediente à sua voz. Acontece. Veja a consequência na vida da pessoa que não é obediente à sua voz. Deus entrega. Deus deixa essa pessoa à mercê do seu próprio coração. Deus deixa essa pessoa vulnerável ao seu próprio coração, ao coração obstinado, para seguir os seus próprios planos ou desejos. E a Bíblia diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. E veja a consequência de Deus permitir que o homem que resiste a Ele, que resiste a lhe ouvir em obediência, veja a consequência na vida das pessoas que eles são desobedientes. Eles são resistentes. Romanos, capítulo 1, verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O que é que acontece quando Deus entrega o homem ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos e desejos? Essas pessoas seguem os seus desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu próprio corpo. Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. A pessoa desobediente, a pessoa resistente à palavra de Deus, Deus entrega a sua própria sorte. Deus entrega aos desejos do seu próprio coração, maculado pelo pecado, dominado pelo pecado, pelos desejos pecaminosos. O homem que seguia pelos desejos pecaminosos, o homem que seguia pelas inclinações da carne, é um homem perdido, é uma mulher perdida, é sinônimo de perdição. Verso 28 ao 32, olha que consequência, olha que tragédia na vida de uma pessoa que Deus permite que ela seguir pelos desejos do seu próprio coração, porque essa pessoa não quis acolher em sua vida a palavra de Deus, não quis dar ouvidos a Deus, recusou ouvir a Deus. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha a consequência de Deus entregar o homem ao destino do seu próprio coração. O povo de Israel, voltando ao Salmo 81, verso 11 e 12, mas meu povo não quis ouvir. Aqui é a causa do problema. Não querer ouvir, não é não querer escutar. E tem muitas pessoas que param para escutar, escutam nas igrejas, nos cultos, nas celebrações religiosas, estão escutando a palavra de Deus. Pois o que não falta nos dias de hoje é a pregação, por vários meios, inclusive por meio desse aqui que nós estamos compartilhando, as redes sociais. Mas não quis ouvir para obedecer. Causa do problema, não quis ouvir, não quis obedecer. Consequência desse ato rebelde, dessa teimosia, dessa prepotência, dessa arrogância,
dessa emancipação, qual é a consequência? Deus entregou o seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos ou desejos. E olha, quando o homem segue os seus próprios planos e desejos, ele se entrega aos desejos pecaminosos, onde há depravação, eles se entregam às paixões vergonhosas, eles têm uma disposição mental reprovável, eles se tornam cheios de injustiça, de inveja, de maldade, ganância, depravação, se tornam inimigos de Deus, caluniadores, arrogantes. Essa é a consequência de quem não quer ouvir a Deus, de quem resiste a ouvir a Deus. São dominados pelos desejos pecaminosos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha que palavra forte, olha que advertência. Deus permite que as pessoas creiam em um poder espiritual sedutor, a fim de que creiam na mentira e vivam enganados, de maneira que ao final sejam condenados, porque resistiram tanto à verdade de Deus, se tornaram tão obstinados, que Deus permitiu que eles crescem na mentira, porque resistiram crer na verdade. Tiveram mais prazer na injustiça do que na justiça da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê a capacidade e um coração sempre disposto a lhe ouvir. Não apenas escutar, a lhe ouvir. Ouvir com um firme propósito de obedecer a Deus. Porque na obediência a Deus, nos tornamos, como vimos em Deuteronômio 4, nos tornamos sábios, inteligentes e tementes a Deus. E o temor do Senhor nos desvia do mal. Não endureçamos os nossos corações. Não sejamos aqueles que se fecham para a palavra de Deus. Que o nosso coração seja um solo fértil, onde a palavra de Deus, que é semeada, encontra as condições para se desenvolver e produzir os frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.